Shemot, capítulo 9. Hoje vamos estudar essa parashat, mas vamos fazer uma haftará. Vamos pegar ali o livro do profeta, de um dos profetas, e para a gente trazer uma situação que ela parece muito esquecida pelas pessoas, né? A vida moderna, a vida nas cidades, tem trago às pessoas uma ignorância a respeito do pecado. As coisas, o estilo de vida que as pessoas estão tendo hoje tem ficado tão natural, tão normal, e o aceitar das coisas que o Criador não aceita, as pessoas aceitarem, as pessoas normalizarem, e elas não verem pecado nas coisas que o Criador vê como pecado, tem levado as pessoas à ignorância das coisas espirituais. Independente da fé, da religião, das crenças, as pessoas não estão percebendo, independente de qualquer crença religiosa, de qualquer espiritualidade ou espiritualização de qualquer coisa, as pessoas não estão percebendo o quanto o estilo de vida que o mundo normalizou como estilo de vida tem gerado muitos males, muitos problemas, muito sofrimento, muita depressão, muita ansiedade. As pessoas estão cada vez mais infelizes, cada vez mais insatisfeitas, cada vez mais perdidas. E isso é fato. Isso não depende da pessoa acreditar ou não nas coisas espirituais, ou no Criador, ou na Torá. Todo mundo está vivenciando isso. Então, o grau de dificuldade de se viver e de ter paz, de ter alegria, de ter saúde, está muito destruído. Um estilo de vida de paz. Em Shemot, capítulo 9, no verso 4 e 5, está escrito: e o Criador fará separação entre o gado de Israel e o gado do Egito. Aqui nós estamos falando das 10 pragas, né? E o Criador fará separação entre o gado de Israel e o gado do Egito. E nenhum dos filhos morrerá. Por que essa separação? Por que o Criador ele vai fazer uma separação entre Israel e entre os egípcios? E será que isso nos dias de hoje continua sendo exatamente dessa forma? Ou será que o Criador mudou? Verso 5. E o Criador marcou um tempo dizendo: amanhã ele fará isso na terra. Esse amanhã aqui a gente pode pegar ele como algo futuro, não só para aquele tempo, mas para os tempos de hoje. E como eu quero trazer esse estudo, né, de Shemot 9, criando uma haftará, um estudo de profeta, do livro de algum profeta, do Tanar, a gente vai pegar aqui Yirmiyahu, capítulo 3, verso 3, que diz: por isso as chuvas foram retidas, e as chuvas da primavera não veio. Contudo, você tem a testa de uma prostituta. Você não quer ter vergonha. Você não quer ter vergonha. E parece que está dessa maneira. As pessoas não se envergonham das coisas erradas, porque as coisas erradas, as coisas imundas, as coisas de idolatria, de prostituição, de fornicação,
O único requisito que as pessoas estão querendo hoje é que aquilo dê prazer. Não importa se é lícito, se é ilícito. Dando prazer, essa é a regra, tem que dar prazer. Então, com o comportamento humano, né, com a maneira que a sociedade tem lidado com o seu estilo de vida, ninguém tem vergonha. Por isso que o profeta diz aqui, ó, por isso as chuvas foram retidas. Quem que reteu as chuvas? O Criador. E a chuva da primavera não veio. Aí muita gente pensa, mas eu moro na cidade, eu não moro no campo. Mas aqui está falando de coisa muito mais profunda que a chuva que cai do céu, a água que cai do céu em forma de chuva. Aqui está falando de coisa muito mais profunda. Aqui está falando da chuva de alegria, chuva de felicidade, chuva de paz, chuva de saúde, chuva de segurança, chuva de completude. E o mundo está exatamente dessa forma. A falta de paz, porque não está chovendo paz, a falta de uma mente saudável, porque não está chovendo uma mentalidade kadosh, mas está brotando uma mentalidade profana, pecadora, irresponsável, pessoas que não medem as consequências das coisas que elas fazem, elas só medem pelo prazer, não quer saber se aquilo vai dar algo mal ou algo bom, uma bênção ou uma maldição. Então, quando o profeta diz isso aqui, por isso as chuvas foram retidas e a chuva da primavera não veio, contudo, você tem a testa de uma prostituta, e é o que as pessoas estão tendo hoje, uma testa de uma prostituta. Como que é a testa de uma prostituta? Ela se envergonha pelo que ela faz? Não, ela não se envergonha. E as pessoas estão da mesma forma, as pessoas não estão se envergonhando. Adabar, a palavra do Criador, é um meio poderoso que o Kadosh usa para impactar a mensagem de sua justiça e informar o ser humano a respeito da sua queda espiritual física. A palavra é um meio poderoso que o Kadosh usa para impactar a mensagem de sua justiça e informar o ser humano a respeito de sua queda espiritual e física. E alguém está dando importância para isso? Alguém está preocupado com a Dabar Elohim, com a palavra do Criador? Em muitas situações, as palavras são diretas e outras indiretas, a gente pegando pelo Tanar. E elas se fizeram presentes nos últimos dias de Israel pela voz dos profetas. Quantas vezes os profetas vieram e falaram, mas as pessoas estavam preocupadas com o quê? Casarem, darem-se em casamentos, seus negócios, suas contas, seus impostos, suas dívidas, em gerar prazer e segurança para sua família, em criar permissões e condições para que a sua família vivesse dentro dos moldes da sociedade, dentro daquela cultura. Então, as palavras vieram de muitas maneiras através dos profetas. De forma direta, de forma indireta, por metáfora, literalmente. Mas quem que deu ouvido? Ninguém. Né? Era como hoje ainda é, ou está sendo, nós estamos falando das 12 tribos, era um tempo de rebelião, pois a semente descendente de Abraham, passaram a imitar a prostituição das nações ao seu redor, não dando ouvido à voz dos profetas. Então, num tempo de rebelião, a semente de Abraham passaram a imitar a prostituição das nações ao seu redor, não dando ouvido à voz dos profetas. E o que a Torá fala sobre isso? Não imitem o costume das outras nações, mas se der prazer, se une à família, se é uma coisa alegre, uma coisa bonita, é a união da família, então vamos imitar o costume dos outros povos. É isso que as pessoas fazem. Será que não dá para reunir a família
ter comunhão com a família diante do Eterno tem que ser diante da cultura dos outros povos. Então as pessoas estão trocando a convivência familiar diante do Eterno pela convivência familiar diante das coisas do mundo. E Irmiarro, em seu tempo, implorou aos líderes, aos sacerdotes e aos homens comuns que fizessem techuvá ao Criador antes que um decreto final caísse sobre eles. Olha o profeta pedindo, implorando para as pessoas. Mas será que as pessoas dão ouvido? Porque elas têm os seus interesses, as suas preocupações, as suas dívidas. Elas têm uma cultura de um outro povo para imitar. Elas têm as suas ocupações. Yoshiarro Hamelech, o rei Yoshiarro, ele tentou trazer a nação de volta aos caminhos eloímicos. Mas isso durou pouco, pois a nação mergulhou na imoralidade até que a cidade de Jerusalém, ela foi destruída no ano 586 antes da Era Comum. E Irmiarro viu a queda do povo de Elohim. Ele foi uma testemunha ocular, visual. Uma nação pecadora levada para a terra da Babilônia. Por mais que Elohim e seus enviados tentaram alertar o povo repetidamente sobre o que aconteceria, eles se recusaram. Então, por mais que Elohim e seus enviados tentaram alertar o povo repetidamente sobre o que aconteceria, se eles se recusassem a se arrepender, e eles se recusaram, eles não mudaram, eles pagariam alto preço. Então, o alerta do preço que seria pago sempre é dado, inclusive hoje, inclusive nesse momento. Mas as pessoas estão tão ambicionadas, tão desejosas, né, da segurança social, do prazer que o sistema do Egito, o sistema de Faraó oferece, oferta, e a pessoa se sente segura com aquilo ali e ela adere à cultura de outros povos. Moshe escreveu na Torá listas de maldições resultantes das más escolhas dos israelitas e a ignorância adabar elohímica. Está tudo escrito na Torá, de forma literal. Eliarro Hanavi, Eliarro o profeta, havia feito tefilá para que não chovesse. E não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. Uma tentativa do profeta de fazer com que o povo acordasse. Mas nem isso fazia o povo acordar, porque até então eles tinham a segurança financeira que aquele sistema ofertava ali para eles. E eles queriam superar para voltar a ter aquela vida. Elohim havia retirado a chuva nos dias de Irmiarro, mas isso não causou nenhum efeito no coração do povo. E Irmiarro concluiu que a nação tinha a testa de uma prostituta. A testa de uma prostituta, que se recusou a se envergonhar de sua rebelião. Por que as pessoas não se envergonham de serem rebeldes contra o Criador e de aderirem à cultura dos outros povos? Porque elas têm insegurança. Elas imaginam que a riqueza, que os bens e as posses vão garantir a elas uma vida realmente segura. Então eles não se envergonham da sua rebelião. Como uma esposa amada de Elohim, Israel tinha se prostituído com outras nações. Então, seguir a cultura de outros povos, seguir os costumes de outros povos, traduzindo isso, é se prostituir com outras nações.
E por meio do profeta Oséias, Elohim demonstrou seu amor por Israel. No entanto, a ambição do povo em continuar a fazer sua cama com as nações ao redor deles continuou inabalável. Eles insistiram no erro, até que os assírios vieram e destruíram as 10 tribos do norte de Israel, pois foram esses que iniciaram a idolatria e deveriam ter servido como um aviso do que estava por vir para as tribos do sul, para o reino de Eudá. Mas novamente a mensagem caiu em ouvidos surdos. A mensagem caiu em ouvidos surdos. Não houve tristeza, não houve culpa, não houve vergonha ou arrependimento de Israel rebelde. E Irmiarro diz que a nação é como a testa de uma prostituta, sem medo e sem vergonha. A vergonha estampada no rosto de um pecador arrependido é uma das emoções provocadas diante da kadoshidade elohímica. A vergonha estampada no rosto de um pecador arrependido é uma das emoções provocadas diante da kadoshidade elohímica. Um coração humilde sente vergonha diante de suas ações pecaminosas. Agora, cadê o tal coração humilde? Quando Adão e Havá pecaram ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a reação imediata foi a vergonha de sua nudez, acompanhada de medo, enquanto se escondiam nos passos do Kadosh, no Gan, no jardim. Porém, a humanidade aprendeu a não temer Elohim. O que era para ser vergonha se transformaria em normalidade, porque a humanidade ela não aprende a temer Elohim. Os pais, os líderes, em sua grande maioria, eles não ensinam as pessoas a temerem Elohim. E o temor é o princípio da sabedoria. Mas as pessoas não querem a sabedoria elohímica, elas querem a cultura dos outros povos. Elas querem imitar o jeito que os outros povos vivem. Inclusive, invejam a prosperidade deles. Que isso é um outro assunto. Então, porém, a humanidade aprendeu a não temer Elohim. E o que era para ser vergonha se transformaria em normalidade. Então, a vida hoje está tudo normal. As pessoas se acostumam com o pecado em seus estilos de vida familiar, social e pessoal. Nos dias de Noé, não havia vergonha pelo pecado, porque os corações dos homens estavam endurecidos pelo engano das paixões carnais, desejos malignos, vaidades e espíritos corruptos. Mas para muita gente isso aqui, nada disso aqui existe. Isso aqui são coisas de gente religiosa. Nos últimos dias de Israel, homens como Irmiarro falaram corajosamente a palavra de arrependimento aos corações que estavam calejados com a injustiça e impiedade, mas eles não largavam o osso. A palavra do Criador era tão poderosa quanto tinha sido em tempos passados. Mas o que mudou foi a reação do povo em ignorar a mensagem do julgamento elohímico, pois cada um estava preocupado com suas necessidades e desejos, aos quais se misturaram em um ambiente de pecado. Israel se tornou endurecido, vaidoso, e se recusou a ouvir a palavra de aviso final, como a testa de uma prostituta que descaradamente continua em seu caminho de pecado sem vergonha, sem remorso ou culpa. O povo de Elohim se recusou a ouvir as vozes dos profetas. Irmiarro, Yeshiarro, Amós, Hoshea e outros profetas pronunciaram uma mensagem de julgamento para ouvidos surdos que não ouviram e não obedeceriam por não ouvir.
Porque tem muito mais coisa interessante para essas pessoas ouvirem do que as coisas do eterno, né? O mundo faraônico, o mundo de Faraó, ele é muito sedutor, ele oferece muito, ele oferta muitas possibilidades que na verdade são armadilhas. Então, a fala não falhou, a Dabar Elohímica não falhou, a voz dos profetas não falhou. Quem falhou foi o povo. O povo falhou. Mas a fala elohímica não falhou. Quem falhou foi o povo. Os ouvidos falharam. Como a testa de uma prostituta, os corações do povo não ouviriam e pagariam a penalidade final. Muitos anos depois, nós temos na Brit Hadashah, nos escritos Netzarim, Shaul HaShaliach. Ele lembraria aos Haverim em Roma que o que estava escrito na Torá de Moshe, nos profetas e nos Terrilim, foi dado para corrigir e repreender as almas rebeldes, para que elas se convertessem do mau caminho. O ciclo de rebelião havia se completado e seu caminho de destruição continua em cada geração, mas ela é contínua. Falar de Moshe, falar de Mashiach, Baruch Hashem, não é diferente da fala dos profetas. Ou seja, não é, assim, quando você fala de Mashiach, isso não é diferente de você falar daquilo que os profetas falavam. Assim como Yirmiyahu, as palavras de Yirmiyahu. Cada geração recebe a misericórdia elohímica para ouvir as palavras da redenção. Cada geração recebe a misericórdia elohímica para ouvir as palavras de redenção. Toda geração recebe as palavras de redenção. Mas quem vai ouvir? Quem vai dar ouvidos? Da mesma forma que Israel antigamente. Muitas vezes os corações são desviados da dura voz do arrependimento. Infelizmente, entre o povo de Elohim, não há vergonha e modéstia. Vivendo em um mundo que adora o corpo, os prazeres, as vaidades, os filhos de Elohim desfilam com cada vez menos roupas, sem nenhum constrangimento. O pecado não é mais visto como algo a ser desprezado, pois a aceitação das obras da carne é abraçada com maior prazer devido às necessidades dela. Os pecados sexuais, como fornicação e adultério, são aprovados e camuflados como parte do estilo de vida da sociedade. Os casamentos não são felizes, pois homens e mulheres brigam, gritam, abusam e negligenciam uns aos outros. Não praticam o amor da Torá, mas o amor das paixões mundanas. O divórcio é comum e automático e é natural, é muito fácil. A obediência à vontade do Criador é ignorada. As duras lições da Torá são desconsideradas. Os guardiões da Torá recebem o privilégio do descrédito dos ouvintes. Os guardiões da Torá recebem o privilégio do descrédito dos ouvintes. E são ignorados por suas palavras. Mas se o faraó falar alguma coisa, aí os ouvidos se abrem, o coração se abre, a mente se abre, a boa vontade se abre, o bolso se abre, tudo se abre quando é o faraó que fala. As comunidades ou líderes que ousam desafiar as normas mundanas do estilo de vida e interesses das vaidades pessoais, eles são abandonados pelas ovelhas. Eles são abandonados pelas ovelhas. Então, as comunidades ou líderes que ousam desafiar as normas mundanas do estilo de vida e interesses das vaidades pessoais são abandonados pelas ovelhas.
Há muitas testas de prostitutas que se recusam a se envergonhar. Muitas. O ciclo continua e homens como Irmiarro pronunciaram a mensagem de arrependimento diante daqueles que se recusam a se arrepender. O que aprendemos com a nossa história é o princípio da falha repetida do ser humano, que deveria aprender com seu pecado. Mas parece que quanto mais pecam, mais normal o pecado fica, mais agradável, mais comum, mais aceitável, e deixa de ser pecado para essas pessoas. O mundo mudou, as pessoas mudam, a cultura muda, a moda muda, mas Elohim permaneceu inalterado desde o início dos tempos e não tolerará um espírito rebelde, porque as pessoas se acostumaram com isso. O mundo pode mudar, as pessoas podem mudar, a cultura pode mudar, as ideias podem mudar, as ideologias, a narrativa, as religiões, as filosofias. O ser humano pode mudar, mas o Criador continua exatamente o mesmo, inalterado. Se o Criador advertiu a punição de Israel naquele tempo, o que faria alguém acreditar que ele mudou de ideia sobre lidar com o pecado hoje? As testas das prostitutas descobrirão que o julgamento ocorrerá. Tenha a mente de Mashiach em vez da testa da prostituta. Então essa aqui é a nossa Parashat de Shemot capítulo 9. E até o próximo Shabat com Shemot capítulo 10. Shalom, shalom, Toda Rabá.